Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos falar sobre o crime previsto no artigo 208 do Código Penal: ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Antes, porém, de tratarmos especificamente do delito, é importante mencionar que a Constituição Federal afirma ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A Convenção Americana de Direitos Humanos também consagra a liberdade de religião, preconizando que toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou até mesmo de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Artigo 12, inciso 1. O sentimento religioso é o bem jurídico tutelado nas figuras penais inseridas no capítulo 1 do título 5º do Código Penal. E o artigo 208 vai nos dizer que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso e vilipendiar ato ou objeto de culto religioso, a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, sem prejuízo da pena correspondente à violência, se o crime for praticado com violência. Então, dentro desse delito, qual é o nosso objeto jurídico do artigo 208 do Código Penal? Protege-se o sentimento religioso e, mais especificamente, a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. E qual é a nossa figura típica? O artigo 208, como vocês podem ter observado, contém 3 figuras distintas. A primeira figura é escarnecer de alguém por motivo de crença ou função religiosa. A nossa segunda figura, e o que significa, antes de falarmos da segunda figura? O verbo escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. E a conduta ela pode ser praticada por qualquer forma, oral, escrita, por desenhos. E crença religiosa é a fé ou convicção relacionada a divindades ou elementos sobrenaturais. E a função religiosa é a atividade desempenhada por alguém em razão de determinada doutrina ou crença religiosa. Por exemplo, padre, pastor, missionário, pai de santo, freira, coroinha, dentre outros. E para a configuração do delito, exige-se a publicidade do escárnio, que deve ser, portanto, realizado na presença de várias pessoas ou por um meio apto a levá-lo ao conhecimento de diversas pessoas, por intermédio da televisão, rádio, redes sociais, internet. Então, ausente a publicidade, não se configura essa figura penal do 208, podendo existir outro crime, como, por exemplo, crime contra a honra. E o escárnio também não precisa ser praticado na presença da vítima, mas deve ser dirigido à pessoa determinada. A zombaria dirigida genericamente, por exemplo, a uma determinada religião, não configura o tipo penal do 208. Exemplo, na presença de várias pessoas, João começa a ridicularizar Paulo porque este é evangélico e efetua o pagamento de dízimo à igreja.
E qual é a nossa segunda figura? A nossa segunda figura é impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Impedir significa obstar, paralisar, impossibilitar. E perturbar é atrapalhar, embaraçar, tumultuar. Cerimônia é o conjunto de atos próprios da liturgia de determinada fé religiosa. Exemplo, missa, procissão, culto. Um exemplo, João estaciona em frente à igreja e de forma intencional coloca o aparelho de som ligado em alto volume, perturbando assim a cerimônia religiosa. E a nossa terceira figura do 208 é vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Vilipendiar significa o quê? Vilipendiar significa desrespeitar, menosprezar, significa humilhar. Então, a configuração do delito exige a publicidade do vilipêndio. Deve, pois, ser realizado na presença de várias pessoas ou por um meio apto levado ao conhecimento de pessoas diversas, como, por exemplo, televisão, rádio, redes sociais e internet, né? E esse ato religioso, ele diz respeito a qualquer prática realizada no contexto da cerimônia ou realizada no contexto do culto religioso. E o objeto religioso é o bem corpóreo utilizado em cerimônia ou culto, dotado de significado religioso. Por exemplo, imagem de santos ou entidades, cruz, Bíblia, vestimenta eclesiástica, dentre outros exemplos. Então, como observa Hungria, é preciso que tais objetos estejam consagrados ao culto. Por quê? Porque não serão especialmente protegidos pelo tipo penal em estudo quando, por exemplo, ainda exposta à venda numa casa comercial. Esse é um entendimento da doutrina. Então, cuida-se de um tipo misto cumulativo, ou seja, cada conduta é autônoma e punível separadamente, tá? Ou seja, a prática de mais de uma conduta enseja punição por mais de um crime. Exemplo, se o agente escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença religiosa, impedir cerimônia e vilipendiar publicamente ato de culto religioso, por exemplo, esse sujeito responderá por 3 crimes em concurso material, tá? E qual é o nosso objeto material do tipo penal em estudo? Na primeira figura, escarnecer de alguém publicamente, o nosso objeto material é a pessoa contra quem se volta o agente, isto é, aquela que sofre o escárnio. E na segunda figura, qual é o nosso objeto material? Na segunda figura, é impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. E aqui, na segunda figura desse impedimento, é a cerimônia ou culto religioso. E na terceira figura, que é vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, é o ato ou objeto de culto religioso, nosso objeto material. Qual que é o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa pode cometer esse delito, é um crime comum. O sujeito passivo, na nossa primeira figura, que é escarnecer de alguém publicamente, o nosso sujeito passivo pode ser também qualquer pessoa. A lei exige que o escárnio se volte contra alguém, atingindo, pois, pessoa determinada. Então, não se configura o delito, por exemplo, o deboche feito genericamente contra uma determinada religião. Então, vamos dar continuidade no sentido de que, nas demais figuras, o sujeito passivo é a coletividade e, notadamente, as pessoas afetadas pelo impedimento ou perturbação da cerimônia ou culto religioso, ou pelo vilipêndio ao ato ou objeto de culto religioso. E qual é o nosso elemento subjetivo da figura do 208? É o dolo, tá, pessoal? Não se admite a modalidade culposa. Então, em relação à consumação e tentativa do delito do 208 do Código Penal,
Na primeira figura, que é escarnecer de alguém publicamente, o delito está consumado com a prática do escárnio. Em relação à segunda figura, que é o impedimento ou perturbação dessa cerimônia ou dessa prática de culto religioso, consuma-se com o impedimento ou perturbação da cerimônia ou do ato ou do culto religioso. Já na terceira figura, que é a nossa figura do vilipêndio, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, a consumação se dá com o vilipêndio ao culto ou objeto religioso. E em relação, em regra, pessoal, a tentativa, ela é admissível, tá? Em regra, a tentativa é admissível. Por exemplo, escárnio ou vilipêndio praticados, por exemplo, na forma escrita, tá? Sendo a mensagem, por exemplo, interceptada antes de adquirir a publicidade que a lei exige. Então, o crime é formal ou de consumação antecipada, por quê? Porque consuma-se com a prática da conduta, independentemente da efetiva lesão ao sentimento religioso. E em relação às causas de aumento de pena, vamos falar um pouquinho sobre isso? Está previsto no parágrafo único que diz: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, se o crime é praticado mediante um emprego de violência, incide a causa de aumento de 1/3. E, pessoal, além da causa de aumento de pena, o agente, ele também responde pelo crime decorrente da violência, que foi o que acabamos de observar, contra pessoa ou coisa, por expressa determinação da lei, por expressa determinação legal. E se aplica o sistema do cúmulo material de penas. Por exemplo, um sujeito que, buscando impedir a realização de cerimônia religiosa, o indivíduo ataca o padre, causando-lhe, por exemplo, uma lesão corporal. Então, esse sujeito receberá a sanção do artigo 208, com o aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria, que será somada à pena do crime de lesão corporal. E em relação à ação penal desse crime, pessoal, a ação penal ela é pública incondicionada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima.